Bom, gravando aqui a aula, última parte, que agora a gente vai praticamente até o final. Deixa eu compartilhar a tela onde nós estávamos aqui. Então, nós estávamos na caipirinha. Então, limão estragado. O limão estragado pode causar um sabor ruim, tá? E aqui o modo de Fahrenheit, na realidade, aqui está invertido também, é pouca vodka, tá? Pouca vodka, que vai faltar o gosto na bebida, o efeito, e não causar embriaguez. Está errado aqui também, não causar, que é um dos objetivos, né? Embriaguez. Ah, porque tem falta de gosto na bebida, na realidade, pouca vodka. Qual é a causa? Não existe ter inexperiência. Ó. Controles aqui para pouca vodka. É a degustação. E degustação. Bom, limão estragado. Limão estragado, o que vai causar? Um sabor ruim. Um sabor ruim por causa do limão pode estar estragado porque ele foi acondicionado inadequadamente, ou ele tem um produto vencido, ele secou, tá? O acondicionado inadequadamente pode acontecer um pouco, né? Porque limão não tem muito, não requer assim muita uma condição especial de acondicionamento. E ele pode estar vencido, aí sim não se dá conta. Qual é o controle que tu tem, tá? Isso aqui eu vou, aqui a degustação é aqui. Aqui ele tem o antes e o depois, tá? Deixa eu ocultar aqui. Tá? Qual é que é o controle que a gente tem se ele for acondicionado inadequado? Cara, tu não vai saber, né? Eu acho que uma detecção aqui quase nula, né? Agora, se ele está vencido na hora que tu corta, tu vê que ele está seco, né? Então, uma detecção, ou geralmente tu pega, certo? Como aqui é visual, e aqui também é visual, tá? Então, para essas duas questões, pouca vodka, limão estragado, pode ter também a questão relacionada ao açúcar também, né? Ao gelo, mas vamos só fazer esses aqui, que já nos ajuda bastante. Bom, vamos ver agora o NPR, ou seja, que é a multiplicação de quanto grave que é, quanto que pode acontecer e como se eu posso pegar ou não. Então, fazendo essas multiplicações, como que deu zero aqui? Ah, aqui tá, não, tem que mesclar isso aqui. Não sei o que foi feito aqui. Só um pouquinho. É, vou botar um 77 aqui. Ah, tá, beleza. Aqui acho que vai dar o mesmo problema. Não. Aqui deu o mesmo problema. Então, olha só, ó. Principal problema entre a questão de botar vodka ou não e ter um limão estragado no processo de fabricação da caipirinha é muito mais sério. O limão está vencido, tá? Porque eu tenho uma ocorrência maior, tá? Em segundo, então eu tenho que tomar mais atenção nisso aqui, porque se eu botar um limão estragado é muito mais grave do que eu botar pouca vodka. E se provavelmente eu fizer do açúcar, também vai dar a mesma coisa, a não ser que eu coloque muito açúcar. Aí eu vou ter que fazer um outro procedimento, porque aqui o que acontece? Aqui eu joguei matéria-prima fora. A matéria-prima mais importante aqui não é o limão, a matéria-prima mais importante aqui é a vodka ou a cachaça.
Tá? Então, aqui, ó, o limão vencido é o cara que a gente vai ter que priorizar com um controle maior, tem que prestar mais atenção. Tá? Em segundo, o limão bem de próximo a condicionado errado. Tá? E aí, depois, mais tranquilo, a questão da inexperiência do preparador e depois de fazer uma instrução de trabalho. Ou seja, procedimentar, que nesse caso ficou por último, certo? Então, essa é a lógica. O que vem na sequência depois do MEA? Vem os planos de ação. Aí sim, que nem o colega perguntou antes em relação ao Gucci, aí sim entram ferramentas como o Gucci para priorizar. Por exemplo, para o produto vencido, que ação que eu vou tomar? Tá? Eu posso usar aqui uma outra ferramenta, tá? Por exemplo, eu posso usar aqui um 5 porquê. É tipo, o limão foi estragado porque ele estava vencido. Por que ele estava vencido? Porque eu comprei muito antes. Por que tu comprou muito antes? Porque eu aproveitei uma promoção. Por que tu aproveitou uma promoção? Por impulso. Então, plano de ação. Compra só o necessário. Utiliza a metodologia just in time para fazer a caipirinha, tá entendendo? O outro 5P que eu posso usar para fazer o plano de ação. O limão estava num lugar inadequado. Por que estava num lugar inadequado? Porque na hora que eu cheguei, eu espalhei por tudo que é lugar. Por que tu espalhou em tudo que é lugar? Porque eu não me dei conta que ali, junto com o abacaxi, sei lá, ele pode estragar. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Bom, então o plano de ação é ver corretamente, eu deixar padronizado corretamente o lugar para deixar esse limão ao ser comprado. E por aí vai. Então, como é que o desdobramento, tá? E agora eu volto ali na apresentação. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Vou compartilhar da apresentação. Qual é que é a sequência depois que eu fiz o NPR e analisei o risco em potencial, aonde eu vou priorizar o que tem mais pontos, tá? Eu vou propor e tomar ações. E aí eu uso a ferramenta que eu acho que a gente já viu. Se a gente não viu, você deve ter visto numa cadeira mais básica de qualidade, que é tu usar, de repente, os 5 porquê e um plano de ação. E aí sim, para cada, priorizando os que deu o NPR maior número, fazer um plano de ação. Tá? E aí começa a rodar o EPDCA. Tu vai fazer o quê? Acompanhar as ações. Por isso que essa planilha aqui que eu estava mostrando para vocês, deixa eu voltar nela lá, ela tem o antes e o depois. Tu pode fazer a severidade antes e depois, principalmente, tá? Severidade não mexe, porque uma coisa que ela é grave, o limão estragado vai ser sempre ruim. Agora, eu posso, depois que eu implementar as ações, a ocorrência pode mudar. Ou seja, depois que eu implementei as ações, a ocorrência pode ser menor. E a detecção também pode ser menor, ou seja, eu posso detectar. Então, eu posso criar mecanismos, principalmente o mais fácil, para eu ter um sucesso no projeto, no processo ou no sistema, é eu trabalhar forte aqui, ó, na detecção. Ou seja, eu vou criar instrumentos, ferramentas e métodos de inspeção para que o problema não venha acontecer. E eu vou trabalhar proativamente para que reduza a probabilidade. Tá entendendo? Então, essa é a jogada. Compartilhar de novo aqui a apresentação, tá? Então, assim, ó, passo 8, acompanhar as ações. Depois que as ações tenham sido recomendadas, reavalie as notas do RPN, né? E veja o quanto que é o depois, tá? Tem ações para os passos de maior RPN e para os outros passos, se necessário. As ações devem incluir cronograma e responsáveis definidos. Por isso que assim, ó, é meio clichê falar em 5W2H, 4W1H. Meu, funciona.
funciona. O problema todo do 5W2H, o 4W2H, não é nem ele ser mal elaborado. O problema é que as pessoas esquecem de cobrar ele. Então, lá no PDCA, tu faz alguma coisa, tu aplica e tu esquece de cobrar. E aí, quando dá o problema de novo, é que tu volta lá no cobrar. Tá? Esse é o ponto principal que tem que tomar bastante atenção. Então, ação e responsável são os mais importantes passos em um FEMEA. Sem ação não existe melhoria, tá, pessoal? Então, não adianta fazer tudo FEMEA se tu não fizer um plano de ação para cada um dos pontos aonde acusou o maior número de prioridade e risco, certo? Então, aqui, os tipos de FEMEA. Então, FEMEA de projeto, tu vai ter para ajustar, deixa eu botar aqui em modo de apresentação, o FEMEA de projeto vai ter para ajustar e ajuda a identificar modos de falha potencial nos produtos antes da fase de desenvolvimento, aumenta a probabilidade de que todos os modos de falha potenciais do produto e seus efeitos nos conjuntos maiores sejam considerados. Por isso que é importante desdobrar cada parte do produto certinho. Ajuda a avaliar as necessidades do desenvolvimento do produto e suas alternativas. Fornece informação para ajudar a planejar um completo programa de verificação e testes do desenvolvimento. Por isso que é o mais fácil, vamos dizer assim, do FEMEA, é tu trabalhar em cima da detecção, tá? Em segundo, a ocorrência, porque a severidade não vai mudar. Ajuda a identificar potenciais características críticas e significativas, estabelece uma prioridade para as ações de melhoria no produto, documenta mudanças racionais posteriores do produto, guia o desenvolvimento dos futuros projetos produtos. Isso é importante, que é o seguinte, tu ganha know-how, tu ganha como o processo de como que tu vai fazer os próximos, tá? E no processo, aqui é só o produto, tá? No caso ali, a gente analisou 2 FEMEA, o da catapulta era processo ou projeto? Agora vocês podem falar, fica à vontade. No da catapulta, nós estávamos analisando um projeto ou um processo? Projeto? Projeto, perfeito. E o da caipirinha, projeto ou processo? Processo? Perfeito, é isso aí. Entenderam, pessoal? É isso aí. O fazer sequencialmente uma série de operações é processo, e quando a gente fala em característica física, técnica, dimensão, planicidade, cota, especificações técnicas, é projeto. Tá? Às vezes a turma dá uma misturada nisso aí. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. Certo? E aqui só reforçando, tá? Do processo, auxilia na análise dos novos processos de manufatura e montagem, tá? Aumenta a probabilidade que potenciais modos de falhas no processo de manufatura sejam considerados, focaliza os controles para reduzir a ocorrência de produtos inaceitáveis, identifica características críticas e significativas, ajuda no desenvolvimento de planos de controle de processo, estabelece prioridade para atividades de melhoria, guia o desenvolvimento de futuros processos de manufatura e fornece uma história dinâmica de atividades da melhoria. Se eu fosse propor fazer caipirinha, tá? Em vez de fazer copo a copo, assim, que é para tomar em poucas quantidades, eu vou mudar, em vez de fazer espremendo limão ali com um pilão, eu vou fazer num liquidificador. Eu teria que fazer um outro FEMEA? Eu não vou mais fazer. A caipirinha normal faz o quê? Eu, pelo menos, faço assim: descasca o limão, parte ele em 4 partes, 2 cortes, põe no fundo do copo, põe um açúcar e pega o limão, espreme, 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 bota umas pedrinhas de gelo, bota a vodka,
dou uma misturada, às vezes eu ponho um pouquinho de água para dar uma regulada, que a mulherada não gosta de caipirinha muito forte, e está pronto. Eu vou mudar o processo. Eu tenho um churrasco lá com mais gente. Acabou o isolamento aí do Covid, fizer um churrascada aí, tá todo mundo a fim de confraternizar e encher a cara. Aí a turma é grande, em vez de meia dúzia, é toda a turma aí, 30 pessoas. Então não vou fazer caipirinha no copo, que eu sou o cara da caipirinha. Eu vou inteligentemente usar um liquidificador para fazer. Aí eu descasco, meto tudo no liquidificador, açúcar, bato, depois pico o gelo. Bom, eu mudei o quê? Eu mudei o processo. Se eu mudei o processo, eu tenho que fazer um novo FEMEA ou não? Sim. Acredito que sim. Feito, claro, mudou tudo. As quantidades, o suco que eu vou tirar do limão vai ser diferente. No pilão eu não tiro aquele bagaço, eu amasso ele no liquidificador, eu vou cortar. Tem pessoal aí que está se pronunciando. Tá? Exatamente. Eu vou ter que fazer uma nova etapa. E daí, cara, numa dessas, para ficar bom, daqui a pouco eu vou ter até que coar, não sei. Então, eu estou mudando o sistema de trabalho. Exatamente. Não, tranquilo, beleza. Tá? Então, perfeito. Essa é a lógica. Mudei uma forma de fazer uma coisa, faço FEMEA. Mudei o produto, faço FEMEA. Estou buscando redução de custo nesse momento de crise, porque eu vou ser inteligente e daqui a pouco eu não tenho autonomia para mexer em equipe, eu vou mexer em produto e essa mexida em produto pode me causar uma redução muito grande sem perda de qualidade e funcionalidade do produto. Faz um FEMEA de projeto. Muda o processo de fabricação para reduzir custo, tirar de uma máquina que é gargalo, faz o FEMEA de processo. Tá? Então é importante essa visão, certo? Algumas dicas, pessoal, para facilitar o FEMEA. São necessário um mapeamento do processo e dados antes de você começar. Por quê? Para tu não esquecer de nenhuma variável. E aí aquele choque cultural que a gente fala, que geralmente a gente quer já executar, quando na realidade a gente sempre deveria analisar, planejar para depois utilizar o mínimo de tempo possível para executar. Tá? Então a execução tem que ser curta e um planejamento tem que ser exaustivo. Esse é o segredo para se ter sucesso e reduzir custos e ter maior eficiência na execução. Faça a equipe comprar a sistemática de pontuação. Reuniões de enfermeira tomam muito tempo, então isso é importante, tá? É melhor tu fazer 2 reuniões de 1 hora do que uma reunião de 2 horas, certo? E vou dizer uma coisa para vocês, até em relação às aulas, esse negócio de cair a cada 40 minutos, eu não sei não se daqui a pouco não é mais negócio, porque às vezes o cara dá uma parada, dá uma respirada e se concentra de novo, certo? Só uma reflexão aqui. Tá? É uma coisa que eu tava reparando isso aí. Às vezes o cara, se tu toca muito tempo em alguma coisa, às vezes o cérebro meio que dá uma fadigada. Tá? E quando atualizaram o FEMEA? Tá? Sempre que uma mudança está sendo considerada no projeto de produto, aplicação, meio ambiente, material ou processo de manufatura e montagem. Teve um caso, eu acho que se não me falha a memória, foi com a Marco Polo, que os caras forneceram veículos lá, ônibus para a parte lá do deserto. Eles não contaram com a dilatação, com a temperatura, que as temperaturas lá ultrapassam facilmente os 40 graus e houve um problema de inchaço nos tanques, assim, eles meio que comprimiram por causa da temperatura, tá? Então, às vezes o cara pensa assim, pô, meio ambiente muda, frio e o calor para um produto muda tudo. O frio a borracha fica dura, no calor a borracha fica mole. Então os materiais trabalham muito, tá? Então são coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado, mesmo que pareça banal. Um FEMEA nunca está fechado a menos que o processo seja retirado de produção. Caso do FEMEA de processo, tá? Então aqui algumas referências aí né? Quem trabalhou muito fortemente, tem material sobre isso de FEMEA, foi produzido principalmente quem começou da indústria automotiva lá no final dos anos 70 e início dos anos 80,
foi a GM, Ford e a Chrysler. Tá? Algumas definições aqui a gente já falou, tá? E eu quero passar para vocês também um exercício daí para a próxima aula para fazer. Deixa eu achar o exercício aqui. Eu já postei, inclusive, tá? Já tô todo o material postado, inclusive com os links da aula passada, tá? Não sei se vocês chegaram a ver. Deixa eu achar aqui o exercício. Cara, um exercício bem simples, assim, tio. Negócio para a gente não exercitar o aprendizado aqui. Se eu achar onde é que eu botei o exercício. Aqui, aula 6, exercício. Tá, cara. Eu, assim, ó. Eu botei assar um churrasco, eu vou mudar até isso aqui. Eu botei assar um churrasco. Eu vou dar 2 sugestões para vocês, mas assim, eu vou deixar bem livre para vocês criar. Eu botei aqui, ó, fazer um femeia para assar um churrasco, tá? Uma outra ideia, vou botar aqui, depois eu vou postar. Achar o churrasco, vírgula, ou fazer café da caipirinha, não, né? Ou fazer um café, ou um projeto ou processo à escolha. Fiquem à vontade. Obviamente, não pegue uma coisa muito complexa. Vou fazer de um carro. Tio, você não vai conseguir fazer, com todo respeito, entendeu? Pega... já tem outra escolha aqui. Ou muito café. Ou outra escolha, tá? Churrasco, café, que mais que o cara faça? Alguma comida. São coisas mais simples, entendeu? Um bolo, alguma coisa assim. Façam, peguem um exemplo simples, porque a ideia aqui é trabalhar um modelo conceitual para quando chegar a vez de tu fazer uma sopa de capelete, boa. Pô, cara, aí chegou a me dar fome, cara. Sopa de capelete nessa época do ano aí é coisa muito boa. Uma sopa de capelete, pode ser, tá? Eu botei aqui um exercício, mas é só para assim, ó, não se feche nisso aí. Se vocês quiserem fazer uma coisa diferente, a sopa de capelete, façam. O importante desse exercício, tá? É saber atribuir certinho como é que é a lógica da construção da matriz. Deixa eu abrir um Excel aqui. Esta lógica aqui, ó. Deixa eu abrir da caipirinha aqui que não estava vendo antes. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Stop share. Deixa eu compartilhar aqui. Essa aqui, ó. Por exemplo, aqui a moça tinha feito, né? E acabou fazendo uma ordem errada. Tem que compartilhar essa lógica. Essa lógica é importante, né? O que é um modo de falha? O que acontece se essa falha acontecer? Qual é a consequência, né? O efeito dela? O que causou? Será que alguém falou alguma coisa que eu não peguei? Sim, eu vou passar a matriz. Eu não sei se eu já não postei esse material. Eu não postei o modelo ali. Já vou dar uma olhada. Se eu não postei, eu acho que eu acabei esquecendo. Eu já vou postar para vocês. Bem tranquilo. Obrigado por lembrar. Então, eu vou postar uma matriz em branco ali. Então, o que é a falha? O que acontece se essa falha acontecer? Tá? O que pode ocasionar esse efeito? Por que essa falha pode acontecer? E o que eu tenho de controle para evitar que ela aconteça? Então, esse desenvolvimento lógico é importante. E aí depois, obviamente, outras ferramentas que vocês já viram, que é principalmente quais são as ações, né? Ação, responsável e prazo que tem que ser tomada para que isso aqui não possa acontecer. Obviamente, repetindo, é muito fácil trabalhar na detecção, pouco mais difícil na ocorrência e muito difícil, quase impossível na severidade, porque um problema, ele vai ser sempre um problema. Agora, eu posso criar ferramentas para evitar que ele passe e chegue na mão do cliente e posso trabalhar de uma forma preventiva e proativa
para que não aconteça esse problema. Tá, pessoal? Eu vou até agora na sequência, eu já vou postar para vocês essa planilha aqui em branco para apoiar vocês, que eu acho que eu acabei esquecendo de disponibilizar aqui. Deixa eu dar uma olhada no Moodle, que eu já... Vamos ver aqui. Eu deixei, então, a aula, o exercício, os links da aula passada e vou botar mais uma planilha em Excel aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá aqui o Moodle, ó. E vou compartilhar mais essa planilha em Excel. Tá? E lembro de vocês, é importante, um dos indicadores até que o pessoal tem nos cobrado bastante, tá? O pessoal da coordenação, é o acesso ao Moodle, tá? Até mostrar para vocês, aparece aqui para nós, ó, participantes, quem que acessou, tá? Quanto tempo que acessou, entendeu? Então, bem interessante isso aqui. Então, acessem isso aí, porque esse Moodle aqui, ele é dedo duro, ele aparece, o cara no acessor, ele aparece aqui. Bueno, pessoal, já vou postar. Dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida. Fale. Assim, ó, responsável, né? No primeiro exemplo que você citou, no final eu vi que tinha 2 pessoas, né, responsáveis. Assim, a gente tem lá na empresa, por exemplo, amigo de montadora, eles não aceitam. Né? Então, desculpa te interromper. Um responsável. Não existe sempre um, né? De equipe, de 4, 5 responsáveis, cachorro com mais de um dono morre de fome. Um responsável. Nem que esse responsável acione outro, tá? Pode fazer diferente da minha matriz? Pode fazer. Pode fazer em dupla? Pode fazer. Pode fazer em dupla também. Nós temos mais alguns 10 minutos aí, pessoal. Tá tranquilo. Sim, pode fazer em dupla, sem problema. Sem problema nenhum, bem tranquilo. Respeitar o isolamento, mas vocês podem fazer o individual em dupla, bem tranquilo. O que mais, pessoal? Isso, eu vou agora na sequência, já só vou tomar uma água ali e já vou postar o arquivo em Excel ali para vocês fazerem. Mas podem fazer o arquivo de vocês e podem fazer em dupla também. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Então, Tati, da minha parte era isso aí. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, pela aula. E tem aqui uma aluna aqui que veio agora se despedir de vocês aqui, ó. Vai, dá um tchauzinho ali para a turma. Então tá, pessoal. Valeu. Tudo de bom. Um abraço. Qualquer coisa me escrevam aí. Valeu. Valeu. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite.